Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês? Espero que estejam bem, alegres e felizes, na companhia de Jesus, da sua família e de todos os seus amigos. E aí, prontos para ouvir mais uma história? Prontos para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus? Hoje eu trouxe para vocês aqui uma história, uma lição com o título Sim à Vida. E essa é uma história assim, aonde a gente vai responder algumas perguntas. Perguntas que vocês, crianças, fazem, não só vocês, criança, mas nós, adultos também, fazemos algumas dessas perguntas. Deixa eu perguntar aqui para vocês primeiro. Alguém aqui já brincou de um desses jogos de tabuleiros que tem cartas com perguntas sobre vários assuntos, às vezes perguntas bem difíceis, não é? Mas é apenas um jogo, uma brincadeira. Tem, por exemplo, o show do milhão, tem de adivinhação, mas aquilo tudo é brincadeira. Porém, na nossa vida existem perguntas muito sérias que nós precisamos responder. Adultos e crianças precisam de algum momento buscar resposta para três perguntas muito importantes. A primeira pergunta é: de onde eu vim? Aí eu sei que você nasceu de uma família, do seu papai e da sua mamãe, mas o que eu quero saber é de onde veio toda a raça humana. Algumas pessoas apresentam respostas diversas para essas perguntas. Uns dizem que o homem veio do macaco, que evoluiu, e que o macaco veio de uma ameba que vivia no oceano, que foi evoluindo, e que esse oceano, que faz parte do planeta Terra, surgiu depois de uma explosão cósmica. Você já ouviu sobre isso, não é? Bem, a ciência não conseguiu provar essa teoria, por isso que é chamado teoria da evolução. E outros creem que tudo o que existe, inclusive a raça humana, são criação de Deus. E por quê as pessoas falam isso? Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos afirma isso. A Bíblia e tudo que ela contém, ela é o quê? A verdade, mesmo que algumas pessoas não acreditem. Então, no primeiro livro da Bíblia, o que fala lá? Lá no começo, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, tá escrito bem assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, o primeiro homem e a primeira mulher se chamaram Adão e Eva. Ao fim de cada um dos dias da criação, Deus olhou e viu que tudo era bom. Mas Adão e Eva foram criados de maneira diferente dos outros animais. Eles foram criados à imagem de Deus, como eu acabei de ler aqui. Então quer dizer que Deus criou para serem como Ele, para conversarem com Ele e para conhecê-lo. E Deus lhes deu a ordem de dominarem sobre todos os animais. Deus também ordenou que eles se multiplicassem. Então, toda a raça humana descende de quem? De Adão e Eva. Cada pessoa nesse mundo é uma criação especial, maravilhosa e única de Deus. Deus planejou cada detalhe ao criar cada um de nós. Ele criou os meninos para serem meninos e as meninas para serem meninas. Ele escolheu seus cabelos, se seriam encaracolados ou lisos, ou seus olhos se seriam arredondados ou se seriam puxadinhos. Deus ama cada uma das suas criaturas, porque cada vida é valiosa para Deus. Você é uma pessoa especial que Deus criou com todo o amor. Deus deu a você um corpo, mas também lhe deu o quê? Uma alma. A alma é a parte de você que pode conhecer a Deus. É a alma que viverá para sempre. Então Deus colocou Adão e Eva para viverem num lindo jardim. E todos os dias
Deus conversava com eles, mas um dia eles desobedeceram a Deus. Desobedecer é o quê? É o que nós chamamos de pecado. E por terem pecado, Adão e Eva não se sentiam mais próximos de Deus. Deus é amor, mas ele também é santo, perfeito e puro. E por isso ele não pode permitir o pecado. E Adão e Eva tiveram que deixar o jardim. O pecado deles trouxe a morte ao mundo, como castigo pelo pecado. Mas que morte é essa? Eu morrer fisicamente? Não, é minha alma viver afastada de Deus. Todos depois de Adão e Eva já nascem pecadores. Então, por todos nós descendermos de Adão e Eva, então, o que eles cometeram lá há milhões de anos atrás, acaba nos atingindo até hoje, toda a humanidade, toda a raça humana, porque nós descendemos deles. Então, nosso pecado nos separa de Deus para sempre, mas Deus nos ama tanto que prometeu que um dia enviaria alguém para salvar a humanidade dos seus pecados e nos levar para perto dele. Essa promessa de Deus está escrita onde? Já no próprio livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, está escrito bem assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está falando de quem? De Jesus, porque Jesus veio, viveu neste mundo sem nunca pecar, portanto não precisava ser castigado, mas entregou sua vida para ser castigado e morrer no nosso lugar. A Bíblia é realmente verdadeira, pois sabemos que Deus cumpriu sua promessa. Muito tempo depois de Adão e Eva, Deus enviou ao mundo o que seria seu único filho, Jesus Cristo, para nos salvar dos nossos pecados. Jesus foi o nosso substituto. Que grande prova de amor Deus nos deu por nós, não foi, crianças? Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou seu sangue. E a Bíblia diz, aqui em 1 João 1:7, está escrito bem assim, ó: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então Jesus foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia viveu de novo pelo poder de Deus. E depois de ressuscitar, ele permaneceu ainda 40 dias nesse mundo e foi visto por muitas pessoas. Então voltou para o céu para estar com o Pai novamente. E antes de voltar para o céu, ele falou isto, está aqui em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho para você se aproximar de Deus. Novamente, ter seus pecados perdoados e ser salvo. Jesus é o que? É a verdade. Então você pode crer no que ele diz. Jesus é a vida. E a Bíblia diz que todo que nele crê tem a vida eterna. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ó, antes de nós irmos viver com Jesus na casa de Deus Pai, nós temos uma vida para viver aqui neste mundo. E Deus é que nos deu essa vida. Para quê? Muitos adultos e crianças fazem essa segunda pergunta: por que eu estou aqui? Sabe, Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada pessoa. Por isso estamos aqui. Talvez você pense: será que Deus planejou algo complicado ou algo difícil para mim? Não se preocupe. A primeira coisa que Deus quer é que você conserve uma vida simples. Lembre-se sempre disso. Mas há 3 coisas que fazem parte do plano de Deus para você. Quais que são essas 3 coisas? Primeiro, você conhecer a Deus. Porque você conhecendo a Deus vai te ajudar a lembrar de que Deus quer que você o conheça cada dia mais. E como é que você faz isso?
lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, e orando. Deus também, ó, Ele quer que você viva para Ele. Então, isso nos faz lembrar que o quê? Que quando você vive para Deus, Ele te ajuda, o Espírito Santo te ajuda você a se afastar do pecado. Afastar do pecado, amar as outras pessoas, confiar na ajuda do Senhor em vez de se queixar das dificuldades. E a outra coisa é servir a Deus. Isso ajuda você a se lembrar de que Deus quer que você o sirva durante toda a sua vida. Você pode servir a Deus servindo outras pessoas, fazendo o que é o bem para elas de maneira prática. Por quê? Cada vida é valiosa para Deus e todos precisam saber do seu grande amor e você pode lhe contar para as pessoas sobre esse grande Deus. Então, ó, por que eu estou aqui? Para conhecer a Deus, para viver para Deus e para servir a Deus. É para isso que Ele nos criou. Mas sabe, há mais uma pergunta que inquieta o coração de crianças e adultos. Para onde eu vou? Será que você já fez essa pergunta? Assim como fizemos com as duas primeiras perguntas, vamos encontrar a resposta dessa terceira pergunta onde? Na Bíblia. Isso mesmo. Porque Jesus disse, ó, aqui em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também disse que ia preparar um lugar para nós, nós lá na casa do Pai Celeste, e que voltaria para buscar os seus que estiverem com ele para sempre lá no céu. Ó. Eu li aqui João 14:6, então João, aqui no próximo livro de João, capítulo 14, só que no versículo 2, olha só o que Jesus fala: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus, ele voltou para a casa do Pai Celeste, também chamada de céu. A Bíblia não diz exatamente como é o céu, mas nos conta muitas coisas. Lá você vai andar e conversar com Jesus, no céu não vai entrar pecado, doença, tristeza, lá não vai haver choro, o inimigo de Deus, Satanás, terá sido derrotado e banido de lá, então nós não vamos ser tentados, você será perfeitamente bom e feliz. Não sabemos exatamente como será, mas no céu vamos servir a Deus de alguma maneira. Por quê? Aqui no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 22 de Apocalipse, do versículo 3, lá no último livro, no último capítulo, então tá aqui, ó, falando desse jeito, ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Que coisa maravilhosa, né? Com certeza, o céu será um lugar interessante e lindo, cheio de paz e alegria. Se o nosso Deus, tão sábio e bondoso, criou tantas coisas boas para nos alegrar nesse mundo, imagina no lar celestial. Deve ser infinitamente mais maravilhoso. Você sabe, se você assim chegar no trânsito, né? Você tá lá no trânsito com o papai e com a mamãe. Se você vê essa placa aqui, você sabe o que significa essa placa de trânsito? Essa placa aqui, ela é chamada de bifurcação, ou seja, siga à direita ou siga à esquerda. Então, significa que logo à frente a estrada se divide em duas. E a Bíblia nos fala de uma viagem dessa vida que existem dois caminhos, um leva para o céu e o outro não. Então nós devíamos seguir as orientações da palavra de Deus
para escolher o caminho certo. E precisamos tomar cuidado com algumas ideias erradas sobre o céu e como ir para o céu. Primeira ideia errada. Uma ideia errada é achar que você praticando muitas boas obras, por exemplo, ajudar a pessoa, dar dinheiro, alimentar os pobres, cuidar dos animais, então talvez Deus permita a sua entrada no céu. Todas as boas obras que você puder praticar nunca serão suficientes para apagar o seu pecado. Ninguém consegue ser totalmente bom. O único que nunca pecou foi o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, ele pôde ser o nosso substituto para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Mas depois que você já tem Jesus, é claro que você pode e deve praticar boas obras, porque isso vai fazer com que você ajunte galardão no céu. Não para ter a salvação só através de Jesus. Mas porque agora que você já tem a salvação, você quer o quê? Viver para servir e agradar a Deus. E quando você pratica boas obras, depois de você ter aceitado Jesus no seu coração, ter confessado, compreendido que você é pecador, aí sim você vai viver para servir a Deus. Outra ideia errada é achar que se você pertencer a alguma religião e praticar tudo que essa religião diz, você chegará no céu. Você, não sei, já deve ter ouvido nos noticiários a respeito de homens bombas suicidas, né? A religião que essas pessoas seguem ensina que se eles para eles terem uma vida boa no paraíso, eles podem escolher morrer explodindo a si mesmo e a outras pessoas. Infelizmente, eles estão enganados. Nosso Deus nunca pediria para alguém se explodir ou tirar a vida de outra pessoa, porque o único que tem o poder para tirar e para dar a vida é só Deus. Mesmo que você nunca faça algo assim, saiba que não chegará ao céu apenas por frequentar uma igreja, obedecer às regras ou dar as ofertas e os dízimos. Então, voltamos à ideia errada número 1. Fazer isto ou aquilo não conduz ao céu. O único caminho para o céu é Jesus. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque cada vida é valiosa para Deus. A vida não é um acidente. A vida é valiosa porque faz parte do plano de Deus. Precisamos defender a vida, precisamos dizer sim à vida, ajudando as pessoas a saber que Deus criou a todos nós e que cada vida é importante e valiosa para ele. Algumas pessoas acham que enquanto o bebê está dentro da mãe, ele ainda não é realmente a pessoa e, portanto, a mãe pode interromper a gestação cometendo o aborto. Entretanto, de acordo com a palavra de Deus, esse pensamento é incorreto. Aqui, no Salmo 139, no versículo 13, fala bem assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ai, que versículo maravilhoso. Deus vê e conhece o bebê antes mesmo do seu nascimento. Aquela pequena vida inocente é preciosa para Deus. Então diga não ao aborto e diga sim à vida. Você pode defender a vida contando a outras pessoas o que a palavra de Deus diz sobre os bebês que ainda não nasceram. Outra maneira de defender a vida é mostrar o amor de Deus por todas as pessoas. Não importa a sua aparência, sua condição, não importa a sua raça. Tratar mal uma pessoa por preconceito, fazendo bullying ou mostrar favoritismo são atitudes erradas, pois somos todos iguais aos olhos de Deus. Aqui, em Atos 10, 34 e 35, fala bem assim, Deus não trata as pessoas com parcialidades, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, diga não ao preconceito, diga sim à vida. Você pode defender a vida tratando bem todas as pessoas e também mostrando aos outros que assim que devemos agir, pois Deus trata todos da mesma maneira. Deus fez cada pessoa como ela é e cada vida é preciosa para ele.
Mas tem gente que desvaloriza o quê? A própria vida. E a maneira de agir dessa pessoa mostra que para ela a própria vida não tem valor. Se essa pessoa não crê que Deus a ama, é possível que ela tenha um sentimento de vazio dentro dela. Por causa disso, talvez ela escolha usar drogas ou álcool ou outras coisas para tentar ser feliz, mas nada disso funciona. E a pessoa fica tão triste com a sua vida que ela começa a pensar que o melhor seria morrer. Se um dia você chegar a se sentir triste e sem valor, peça socorro a Deus. Não importa o que as pessoas digam sobre você ou como elas fazem para que você se sinta mal. Não importa. Tenha certeza de que Deus ama você e a sua vida é valiosa para Ele. Diga sim à vida, converse com Deus em oração, agradeça a Ele por Ele ter dado a vida, por Ele te amar, por enviar o seu Filho Jesus para morrer e salvar você. Peça que Ele o ajude a saber como agir no meio da dificuldade que deixam você triste, ou talvez você conheça alguém que acha que a vida é inútil e é ruim. Como você pode dizer sim à vida? Seja um bom amigo para essa pessoa. Ore para que ela entenda que cada vida é valiosa para Deus. Conte a um adulto também para que ele possa ajudá-lo. Esses são ótimos meios de dizer sim à vida. Então, toda a vida, crianças, é valiosa para Deus. Não deixe que a tristeza ou que assim que vem no seu coração de vez em quando, ou então que às vezes você ser maltratado por outras pessoas, faça com que você desvalorize a sua vida, porque você é um ser único. Você é imagem e semelhança de Deus. Nós acabamos de ler aqui na palavra que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então não deixe que outras pessoas digam que você não vale nada. Olha só o nosso versículo de hoje, ó. Tá lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer coisa mais maravilhosa do que isso? Do que Jesus ter dado a sua vida por nós, para que nós não precisássemos ter esses sentimentos ruins de querer dar cabo na nossa vida ou de achar que a gente não vale nada. Turminha, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele deu e tem feito por nós e também pedindo perdão caso eu tenha dentro do meu coração esse sentimento de querer tirar a minha vida ou de não valorizar os outros. Então vamos fazer uma oração? Querido Deus, agora que eu entro na Tua presença para pedir através de Seu Filho Jesus que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu confesso que sou pecador, que tenho tido sentimentos negativos, pensamentos ruins sobre mim mesmo, sobre os outros. Mas eu te peço, Jesus, que o Senhor me perdoa. E eu ainda não sabia que a minha vida é valiosa para ti. E agora que eu sei, eu te peço que o Senhor venha morar no meu coração e eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Querido Jesus, te agradeço também pelo dom da vida, te agradeço pelo ar que eu respiro, pela minha saúde, por alimento, a roupa, o calçado, o sustento que o Senhor tem me dado, pela casa onde eu moro, por tudo, papai, que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço pela minha família, pelos meus amigos e principalmente pelo Senhor ter dado a sua vida por mim, pelo Senhor ser o meu substituto, para que eu possa ter direito a morar no céu. Por tudo eu te agradeço, papai, no nome de Jesus, amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui, ó, uma música bem gostosa para cantar para vocês, que fala sobre a magnitude de Deus e sobre tudo o que Ele faz para nós, ó. Então, o título dessa música é Só Deus que tudo faz. Quem faz as lindas flores, não sou nem és capaz. Quem faz as lindas flores, só Deus que tudo faz.
quem faz as borboletas, não sou nem és capaz. Quem faz a borboleta, só Deus que tudo faz. O coração quem limpa, não sou nem és capaz. O coração quem limpa, só Deus que tudo faz. Quem faz cair a chuva, não sou nem és capaz. Quem faz cair a chuva, só Deus que tudo faz. Então foi Ele quem fez todas as coisas. Então, se foi Ele quem fez, Ele cuida, Ele dá o que é o melhor para nós. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje, sobre essas 3 perguntinhas que nós respondemos aqui hoje. De onde eu vim? Para onde eu vou? E qual é o plano de Deus? Por que eu estou aqui? Espero que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curte, comenta, compartilha e não esqueça de sempre dizer sim à vida. Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.